Tesouro Direto ainda vale a pena, prof. Com a queda nas taxas do Tesouro Direto, queda da inflação, perspectivas também de queda da Selic, será que vai valer a pena investir no Tesouro Direto? Nesta aula, vou trazer um panorama para você sobre as estratégias que você pode seguir a partir de agora no Tesouro Direto, quais outros ativos você pode combinar com o Tesouro Direto e estratégia muito inteligente de marcação a mercado para você. Então, pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo e Olguinho aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Este mês é o nível do prof, não é isso, Guinho? E quem ganha o presente é você. Se você ainda não é aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, curso Ações para Iniciantes, Fundos Imobiliários, curso de Educação Financeira, você acaba de ganhar desconto de até 80% para o seu curso. É a que eu chamo de loucura do prof. Acesse agora o link que está na descrição desse vídeo ou tecle aí loucuradoprof.com.br e garanta o seu presente de desconto aqui no Excelência no Bolso. Valeu, Guinho! Tchau, tchau! Então, bora para a aula Tesouro Direto, prof. Será que ainda vale a pena? Nos últimos meses, posso dizer que quase no último ano, tá? O Tesouro Direto trouxe aí as rentabilidades recordes comparada aí com várias décadas de investimento no Tesouro Direto. E chega um momento onde estas taxas, naturalmente, elas começam a cair. Além disso, nós temos vários outros impactos, tá? De, por exemplo, IPCA, Selic, que vão corroborar, vão contribuir para que as taxas do Tesouro Direto voltem ali à sua normalidade. Afinal de contas, seria impossível que estas taxas ficassem subindo para todo sempre, não é verdade? Então vamos entender o seguinte, por exemplo, já que para este mês, tá, depois aí de chegando no mês de junho, maio, tá, a inflação cai em maio 0,23%. Trégua da inflação melhora, tá? E melhora externa provoca uma euforia no mercado e expectativa de queda da Selic. Será, Guinho? Será que a taxa Selic vai cair? Tá? Então, com base em tudo isso, é o que eu vou trazer esta aula para você. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, até o momento de gravação desta aula, de 3,94%. E no momento que eu gravei a aula para você, Ibovespa 1,33 para cima, 117 mil pontos. Então, chegou um momento onde equilibrar renda fixa, renda variável e investir também em ativos de renda variável vai fazer sentido para você. Mas calma, vou te contar tudo isso nesta aula. Tesouro Direto, será que ainda vale a pena? Quando a gente olha para este gráfico, que é o gráfico do Tesouro IPCA mais 45, então observe aqui essa taxa caindo nos últimos 30 dias. Então essa queda fez com que os títulos aumentassem o preço e jogassem o lucro para cima para aqueles investidores que entraram no momento certo. Não sei se é o seu caso, nós vamos falar aqui também sobre esta marcação a mercado. E aí, olha que interessante, né? A rentabilidade acumulada do Tesouro Direto na posição do dia 9/6 de 2023. Observe aqui, isso aqui são os dados oficiais do Tesouro Direto. Então você tem aqui nos últimos 30 dias essa coluna aqui mostrando o rendimento, tá? Desde o dia 8/6, tá? Então aqui 9/6, do dia 8/6 até o dia 9/6 de 2023, Tesouro Pré-fixado 2029 rendeu 5,35% de rentabilidade bruta, seguido pelo Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2033, 5,3%, IPCA mais 45 rendendo 4,9%. Tá? Então o efeito de marcação a mercado faz com que esses títulos tenham rentabilidades. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o Tesouro Pré-fixado entregou uma rentabilidade bruta de 23%. Já o Tesouro com juros semestrais pré-fixado, 22,5%. E o IPCA mais 45, terceiro lugar, entregando 10% nos últimos 12 meses. Mas observa aqui que neste ano, desde janeiro, já entregou 15%.
agora 15%. Agora, observe que este título Tesouro IPCA mais 45, tá? Então tá aqui, cadê ele? Ó, vou escrever aqui para você, olha, IPCA mais 45, se você tem ele aí, dá uma olhadinha. Nos últimos 95 dias, trouxe uma rentabilidade de 21,86%. Então, esse é o poder da marcação a mercado quando você entra, quando você compra o Tesouro Direto no momento certo. Hoje mesmo conversei com os meus alunos, lá mais de 1.000 alunos lá dentro do Alerta do Tesouro, né, conversando com eles se quem é que já estava com rentabilidade acima de 20%. Então observe aqui, olha, isso aqui que me deixa muito feliz. Mais de 80% dos nossos alunos, tá, nesta pesquisa com rentabilidade acima de 20% nos últimos 100 dias. Então isso aqui é o efeito da marcação ao mercado. Será que ainda dá tempo de entrar, prof? Será que vale a pena? O Tesouro Direto, ele é cíclico. Eu vou te mostrar aqui o que já aconteceu com o Tesouro IPCA mais 35 para você entender. Então, algumas dúvidas que surgem em relação, por exemplo, ao Tesouro IPCA mais 45 prof, dúvida do Leandro Brandão. Ainda dá tempo de investir no Tesouro IPCA mais 45 ou é melhor esperar um pouco? Então, todas estas dúvidas, Leandro, tá, sobre o Tesouro, você tem porque você ainda não entendeu como que funciona a janela, tá, do Tesouro, ou seja, as janelas boa, ótima, regular, ruim para você entrar no Tesouro Direto, tá? Porque quando você entende essas janelas, fica tudo mais fácil para você. Neste exato momento, eu vou te mostrar aqui que essas taxas estão em queda, então não é o melhor momento quando você tem como único objetivo fazer a marcação ao mercado. Mas, ainda assim, é o momento de investir no Tesouro IPCA mais 45, mas tem que ter um plano para isso, eu já vou te mostrar, tá? O Sandro Lira, boa noite, prof. Estando aí à tarde 5h78, ainda é bom para comprar? Então, todas as perguntas que vocês me fazem em relação à taxa, porque você precisa entender como que é a precificação, como que é a marcação ao mercado do Tesouro Direto, para que você não tenha dúvidas, tá? Todos os nossos alunos, milhares de alunos, tá? Quando eles seguem o curso Aprenda Tesouro Direto, seguem todos os módulos, todos os fundamentos, chega lá na frente, no módulo de marcação a mercado, eles não têm essas dúvidas, tá? Porque eles sabem, essa taxa está boa, essa taxa está ótima, agora eu entro, agora eu não entro, com o objetivo de marcação a mercado. Nos últimos 90 dias, esse título vem caindo, então, 5,78, então se a gente olhar aqui, mais ou menos, deu mais ou menos aqui, olha, essa taxa, né, caindo, já estava em queda, então, quanto mais alto for a taxa, melhor é a janela de momento de entrada, porque o preço, quando você olha para cá, quando você clica aqui lá no Tesouro, olha, esse preço vai caindo. Então é melhor para você comprar com uma taxa mais alta e um preço mais baixo, não é verdade? Então, neste exato momento que você assiste essa aula, tá? No dia que eu gravei esta aula, bastante atenção para isso, não sei quando você estará assistindo essa aula, tá? O Tesouro IPCA mais 45, para quem tem um único objetivo de marcação a mercado, não é o melhor momento para entrar comparado com as taxas recentes que foram altas pra caramba. Só que antes de você investir em qualquer ativo, tá? Seja Tesouro, CDB, LCA, LCI, fundos, ações, você precisa perguntar como que está a sua carteira de investimentos. Tá? É aqui que você deve fazer o planejamento antes de sair procurando qual investimento paga mais, qual investimento está pagando mais no momento. Você não pode pegar diquinhas, tá? de internet, tá? Vídeos curtos, mesmo os meus vídeos, que às vezes duram aí 10, 15 minutos, às vezes eu não consigo te ensinar tudo que eu preciso em um vídeo de 10, 12, 15 minutos. Tá? Eu espero que você me compreenda nesse sentido. Então aqui, olha, você tem que fazer a seguinte pergunta. E aí, como que está a minha carteira de investimentos? Tá? Como é que está a minha renda fixa aqui, CDB, LCA, LCI? Tá? Aqui esse percentual é só uma diretriz, tá? Aqui não é uma carteira, porque cada pessoa vai ter um percentual ali de acordo com o perfil e de acordo também com aquilo que você quer, combinado? Então aqui só dei sugestões. Então, por exemplo, no Tesouro Direto, quais ativos você tem? Tá? Então, qual CDB, qual tesouro você tem na sua carteira? Você está com qual estratégia? Você tem fundos imobiliários? Tá aqui, você tem algum ETF? Tá? Você tem carteira própria de ações? Tá? Então, tudo isso aqui vai definir um investidor. Prof, tem um perfil muito conservador. Não
importa, mesmo tendo um perfil conservador, você pode aumentar aqui o seu percentual de renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, reduzir um pouco fundos imobiliários e ações e manter e aproveitar este momento que nós estamos vivendo, que é excelente para você fazer essa diversificação. Aqui é um exemplo de uma carteira, tá, de um aluno nosso, tá, o objetivo dele é atingir a independência, está começando agora, tá, em construção, tá, isso aqui é muito importante, perfil conservador, então observa aqui que ele tem percentual, olha, 10% em ações, 5,26% em FIIs, 83% ainda em tesouro, tá, pouquinho de BDR, pouquinho aqui de FIAGRO, tá? Então eu fui comprando agora, né, fazendo parte aqui, a gente vai fazendo análise, tá? Um mentorando da mentoria Fundamentos Milionários. Então agora é ajustar, porque ele está num processo de construção, tá? Então está aqui praticamente iniciando agora, chegou com todos esses ativos, agora é hora de ajustar, planejar, fazer asset allocation para ele poder conquistar o objetivo dele, que é a independência financeira. O que você precisa responder é o seguinte: prof, será que vale a pena investir no Tesouro Direto? Tá? Depende da sua estratégia. Talvez a sua estratégia seja manter o título até o final. Beleza, então está ainda no momento o Tesouro IPCA 45, que está numa janela boa. Qualquer momento, prof, eu quero investir, mas eu não sei quando resgatar. Então o título Tesouro Selic ainda é para você, a Selic ainda está alta. É um momento e vale a pena sim investir no Tesouro Selic, mas eu vou te mostrar um outro ativo aqui que também que é muito legal, que está com rentabilidade maior. Viver de renda, prof, eu quero viver de renda. Qual fase que você está? De acumular ou já viver de renda? Então se você já está ou já pretende viver de renda, você tem aí o Tesouro com juros semestrais, o Tesouro Viver de Renda, né? No caso, o Tesouro Renda Mais, que é o objetivo dele, gerar esta renda para você, nessa aposentadoria extra, mas cuidado com ele que já já eu vou falar. Agora, prof, eu quero só marcação ao mercado. Será que dá para ganhar dinheiro? Sim, ainda vai ter uma rentabilidade 14, 15, 18, 20% daqui a um ano, tá? Enquanto quem já entrou antes, no momento certo, vai colher 40, 30, 40% de rentabilidade, dependendo de como as taxas elas tiverem aí uma queda para os próximos meses, legal? E aí a gente olha o seguinte: prof, Tesouro Selic, ainda vale a pena? Com certeza. Tesouro Selic sempre deve fazer parte da sua carteira. No entanto, no momento que eu gravo essa aula para você, você tem aí, olha, um CDB do Banco Sofisa com 110% do CDI. FGC, liquidez diária a partir de R$1. Se você ainda não tem conta no Banco Sofisa, você ainda não fez investimento lá, eu vou deixar o meu link, tá, seguro para você abrir conta no Banco Sofisa agora e você poder diversificar entre Tesouro Selic e CDB. Então, neste caso, tá, é bom diversificar entre os dois. Tesouro pré-fixado, prof, nesse momento IPCA pagando aí 10,94%. Será que vale a pena? Então, se você olhar, você tem também dentro do Banco Sofisa, não é todo dia, então pode ser que no momento que você esteja assistindo a aula, esse CDB não esteja mais disponível, né? Você tem um CDB pré-fixado com 13,6% para o prazo de um ano. Então, aqui é observar a liquidez. Esse título é para 2029. Esse título é para o prazo de um ano. Deu um ano, o dinheiro está líquido e você paga o imposto de renda e aí você vai ter que procurar outro investimento. Então, por isso você tem que planejar os investimentos que você vai fazer, porque às vezes você tem momento da economia que paga uma alta taxa, mas por um período muito curto e o seu objetivo está lá na frente. Então, e depois você vai ficar com o dinheiro em um momento onde as taxas vão estar todas alteradas e você talvez tenha perdido uma oportunidade de manter uma taxa até aquela data lá na frente. Essa é uma das vantagens do Tesouro Direto. Tesouro IPCA mais 45, nesse momento com a rentabilidade de 5,67%. Prof, tem outros CDBs parecido? Tem. Procure aí na sua corretora, no seu banco digital que vai ter. Aqui estou trazendo um exemplo do Banco Sofisa para você, tá? Para um ano, olha para você ver, para um ano você tem a rentabilidade aqui de 8%, tá? IPCA mais 8. Então, neste caso, passa a ser melhor do que o Tesouro IPCA se nós analisarmos apenas a rentabilidade e uma liquidez para um ano, tá? Então, isso aqui é importante, vai de acordo com o seu planejamento. Enquanto o Tesouro Renda Mais para a aposentadoria, muitas pessoas sempre têm a dúvida, prof, previdência privada? Então aqui é importante, são ativos diferentes, não confunda o Tesouro Renda Mais
com aposentadoria. Aqui estou trazendo aqui um exemplo de aposentadoria dentro do Banco Inter, tá? Não é recomendação de compra, tá? Procure várias previdências para você, faça bastante pesquisa aí. Só para você ter uma ideia, para você não comparar os dois, tá? São ativos muito diferentes, já falei deles aqui no canal para você, tá? E aqui a gente olha o histórico do Tesouro IPCA mais 2035. Uma coisa é você olhar hoje as taxas do Tesouro, outra é você analisar isso ao longo do tempo, tá? Analisar por 5, 10, 15 anos. Eu não sei qual é o seu objetivo. Isso aqui é o Tesouro IPCA mais 2035 durante todos os anos, tá? Então observe aí que eu fiz uma marcação dele desde lá de trás, então ele teve um ponto de mínimo, tá, ali de 2,87 e hoje, tá, se você fosse investir, ele estaria ali em 5,36. Então, se você pensa assim, para marcação a mercado ainda tem espaço? Tem, porque quanto mais essa taxa cai, maior é a sua rentabilidade. Então, entenda, estude marcação a mercado, que aí você vai tomar a decisão se você vai entrar com esse objetivo ou não. E também é importante, mesmo que você esteja investindo para longo prazo, que você entenda que existem momentos que você talvez seja, de uma forma, de uma estratégia, resgatar naquele momento, tá? Ou não, ou manter até o final. Pode ser que tenha um momento que seu título vai ficar negativo, então você precisa entender por que está negativo, se vale a pena manter ou não. Então, entenda de marcação ao mercado que esse é o ponto-chave do Tesouro Direto. E aí a gente chega na pergunta, né? Será mesmo que vale a pena? Então aqui eu vou fazer para você uma comparação de todos os anos do Tesouro IPCA mais 2035. Então, lá atrás, quem investiu no dia 10/3 de 2010? 10/3 de 2010 foi o dia que nasceu este bebê tesouro. Então, o dia aqui que nasceu esse tesouro, tá? Então, ele nasceu lá atrás. E aí, quem investiu lá, tá? Pagou por um título R$ 413,01. Tá? Hoje, no dia 6/6, né, que eu fiz esse cálculo, esse título tinha um valor, tá, de 2.221. Tá? Então aqui tem taxa da B3 que foi paga ao longo do período, então neste caso, tá, eu fiz um cálculo aqui para te ajudar, mas teria que fazer alguns ajustes finos aqui, mas só para você ter uma ideia, tá? Será que vale a pena? Então o que eu fiz? Eu comparei com o investimento feito na caderneta de poupança, tá? Na mesma data, olha lá, 10/3, tá, de 2010, tá? E sacando hoje, né, no dia que eu gravei esta aula para você, então colocando lá R$ 413,01, o que a gente teria lá, ó, valor corrigido, tá, no final de 1.205. E aí, bom, você fala assim, prof, mas aquele 2.221 não é o valor líquido, realmente. Então eu tirei ali, no mínimo, tá, os 15% de imposto de renda, então deu 1.950,14, tá? Uma rentabilidade ali, aproximadamente, de 94% a mais. Então, aquele seu amigo deixou, aquele seu parente próximo, tá? Deixou o dinheiro parado na caderneta de poupança. Durante todo este período, tá? Ele chegou lá e tem R$1.000, deixou os 413 na poupança. Você colocou no Tesouro e de maneira passiva, nem olhou, deixou lá, deixou. Então, quando você foi resgatar, você teve lá 90%, 94%, tá? Vamos arredondar ali na casa de 90% a mais do que você teria na caderneta de poupança. Então, essa pergunta, será que vale a pena? Depende de onde você tem o seu dinheiro investido e depende de onde você quer chegar, depende do seu perfil e depende muito da sua carteira de investimentos. E aí, gostou dessa aula? Agregou alguma coisa para você? Se você chegou até aqui, tá? Deixa aqui o seu like para poder ajudar o Prof a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e eu e o Guinho nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!